Muito bem, colegas, é um prazer estarmos juntos. Eu acredito que vocês estão me vendo aí e eu não encontrei a área da sessão aqui destinada a iniciar a gravação. Eu acho que foi retirado e ainda não foi devolvida essa possibilidade. Então, por enquanto, é mesmo de modo presencial. Então, todos vocês têm que acompanhar a nossa conversa aqui. Eventualmente, essas gravações poderão ser disponibilizadas. O tema da aula de hoje é a pena de multa. Quando nós começamos a estudar as penas, nós vimos que o Brasil admite 3 tipos diferentes de penas. O Brasil admite a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e a pena de multa. Ilka, por favor, desliga aí o teu microfone. Tá ligado. Só vai dar um toquezinho aí no ícone para desligar o microfone, minha amiga. Muito bem. Então, nós vimos que vamos fazer uma lembrança, vamos recordar esses 3 tipos de penas definidas pelo artigo 33 do Código Penal. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e a pena de multa. A pena privativa de liberdade se subdivide em pena de reclusão e detenção. A reclusão, por sua vez, admite 3 regimes: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. A pena de detenção, pena privativa de liberdade na modalidade de detenção, admite apenas os regimes semiaberto e aberto. O próprio Código vai definir que quando o indivíduo que não é reincidente recebe uma pena superior a 8 anos, ele deve começar no regime fechado. O não reincidente, que tem uma pena inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos, começará no regime semiaberto, entre 4 e 8 anos. E o pessoal que receber uma pena inferior a 4 anos, começará no regime aberto. Lembrando que aqueles que foram apenados com uma pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 anos, que não são reincidentes, têm o direito a terem a pena substituída, a pena privativa de liberdade, substituída pela pena restritiva de direitos. As penas restritivas de direito estão previstas no artigo 43 do Código Penal, e são 5 as penas restritivas de direito. Estudamos essas penas em nossa última aula. Prestação pecuniária, que tem caráter indenizatório. O objetivo da prestação pecuniária é ressarcir a vítima do prejuízo eventual que esta vítima recebeu. Então, prestação pecuniária, caráter indenizatório. O segundo tipo de pena é perda de bens e valores. Essa pena restritiva de direito tem por escopo, por objetivo, fazer com que o indivíduo não tenha proveito do crime que ele praticou. Então, qualquer vantagem financeira ou material que ele recebeu, ele perderá, e isso irá. Se a primeira pena, a prestação pecuniária, tem caráter indenizatório, já agora a pena, a perda de bens e valores, terá o destino do fundo penitenciário. Isso não teria esse caráter indenizatório, mas destinado ao fundo penitenciário. O terceiro tipo de pena, talvez seja a mais conhecida, é a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas de caráter beneficente. Então o indivíduo fica ali algum tempo, o tempo que está determinado para a pena, ele ficará prestando serviços à comunidade,
trabalhando numa escola, numa creche, dentro das suas habilidades. O quarto tipo de pena restritiva de direito é a interdição temporária de direitos. Se o indivíduo praticou o crime no uso abusivo de uma atividade profissional, então ele será punido perdendo o direito de exercer essa atividade profissional que dependa de especial autorização do Estado durante o tempo que durar a sua pena. É o caso do advogado que, tendo abusado, não poderá exercer a advocacia, o médico, enfim, o engenheiro, qualquer que seja o profissional que no abuso de sua habilidade faz com que um crime seja cometido, ele poderá ser objeto da interdição temporária de direitos, inclusive o indivíduo que é motorista, ou seja, o indivíduo que, mesmo não sendo profissionalmente motorista, mas cometeu o crime na direção de veículo automotor, ele poderá perder temporariamente o direito a utilizar a sua habilitação. A quinta pena restritiva de direito, que nós estudamos é a limitação de final de semana. Na limitação de final de semana, o indivíduo fica 5 horas no sábado e 5 horas no domingo, participando de palestras, debates, atividades que teriam por objetivo fazer com que ele repensasse a sua conduta, aprendesse. Essa tem um papel socioeducativo, né, na vida desse indivíduo. Muito bem, então vimos aqui as penas privativas de liberdade e as penas restritivas de direito. Falemos, e esse é o escopo, é o objetivo, é o tema da aula de hoje, falemos sobre a pena de multa. A pena de multa, ela consiste em uma prestação de natureza pecuniária de um valor pago em dinheiro que é destinado ao fundo penitenciário, esse fundo que mantém as estruturas e os serviços das penitenciárias. A pena de multa, ela pode ser estabelecida de 3 formas. Ela pode ser estabelecida alternativamente, ela pode ser estabelecida cumulativamente e ela pode ser estabelecida substitutivamente. Bora entender? Mas você precisava anotar isso no teu caderninho aí, tá certo? A pena de multa pode ser aplicada alternativamente, cumulativamente e substitutivamente. Vamos começar pela pena de multa aplicada alternativamente. Muitos tipos penais prevêem a pena de multa. Para te dar um exemplo, esses crimes contra a honra, os 3 crimes contra a honra, começando pelo crime de calúnia, depois o crime de difamação, artigo 138, calúnia, artigo 139, difamação, artigo 140, injúria. Ora, o artigo 138 diz: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, na calúnia, a multa é aplicada cumulativamente. Mas veja como é diferente na injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, quando o juiz condena alguém pelo crime de injúria, ele pode escolher. Ele vai fixar uma pena privativa de liberdade ou fixar uma multa. Quando o juiz condena alguém pelo crime de calúnia, o texto diz a pena de 6 meses a 2 anos e multa. Então, aqui nós percebemos que a multa pode ser fixada cumulativamente ou alternativamente. Agora, a multa, ela também pode ser fixada substitutivamente, porque a regra fixada, determinada
da substituição da pena, ela estabelece o seguinte: se o indivíduo for condenado a uma pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 ano, o juiz poderá substituir a pena por uma pena restritiva de direito ou multa. Então, se ele pode estabelecer uma pena restritiva de direito, ou multa, então essa possibilidade está lá colocada, né? Então, agora, se a pena ela é superior a 1 ano, inferior a 4, ele poderá substituí-la por 2 restritivas de direito. Então, aqui a gente tem a multa não aparecendo como algo que está fixado ou determinado no tipo penal, mas como uma substituição realizada pelo juiz no momento da sentença. Não sei se vocês já entenderam e compreenderam até aqui. Nós temos 3 situações em que a multa pode ser fixada. Alternativamente, é o caso da injúria, pena privativa de liberdade ou multa. Então pode ser só multa. O indivíduo não vai cumprir nenhuma pena privativa de liberdade, portanto não há que se falar de substituição da PPL por PRD, porque restou só a multa. Então, se ele tem, então tem que pagar a multa. Agora, pode ser cumulativamente, é o caso da calúnia, é o caso do furto, por exemplo, que prevê a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí é cumulativamente. O juiz tem que definir um tempo para a PPL e definir a multa. E a PPL será substituída por penas restritivas de direito. A multa não. A multa continuará lá cumprindo o seu papel. Muito bem. E a gente já falou da perspectiva substitutiva. O que é que enrola um pouquinho, pessoal? O que é que enrola um pouquinho? E aí eu preciso de toda a atenção de vocês. A multa ela é fixada num modelo chamado de dias-multa. Ela é fixada num modelo chamado de dias-multa. E aí nós temos que pensar em 2 regras básicas. O juiz, quando determina a pena na forma de dias-multa, primeiro ele fixa o número de dias. O número de dias, que pode ser no mínimo 10, no máximo 360 dias. Depois ele estabelece o valor de cada dia multa, que pode ser no mínimo 1/30 do salário mínimo e no máximo o valor pode chegar até 5 vezes o valor do salário mínimo. Depois que então ele define a quantidade de dias e o valor de cada dia, ele multiplica o valor dos dias pelo número de dias e aí ele chega ao montante da quantia que deve ser paga a título de pena, Vamos ler o nosso Código Penal para aprendermos um pouco mais sobre isso. Quero convidar vocês à leitura do artigo 49. Vou pedir a alguém que abra o microfone e leia para a gente o artigo 49 do Código Penal. Por favor. Pode, por favor. Leia aí. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Então veja que, pela leitura que você fez até agora, nós sabemos que é o juiz que sentencia e ele estabelece dias multa. Quanto mais grave é a pena, maior a quantidade de dias multa que ele fixará. Então, dias multa, ele primeiro tem que definir quantos dias serão. O mínimo é 10, o máximo é 360. Mas ele vai estabelecer depois o valor do dia multa. E esse valor dependerá da condição financeira do réu. Né? Porque não adianta também colocar o indivíduo para pagar 360 dias multa, estabelecer o valor da multa em R$ 1.000 e o cara ser um indivíduo que não tem como pagar, então fica irrealizável. O objetivo é fazer doer
nas finanças do réu, mas não é tornar inexequível aquele pagamento, nem levá-lo à falência. É por isso que nós temos o parágrafo 1º, e eu vou pedir para você continuar a leitura, por favor. Parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal. Hoje a gente tem apenas um salário mínimo, né? Um salário mínimo hoje, que, se eu não me engano, custa R$ 1.035. Então o valor é 1/30, 1.035 dividido por 30. E qual é o valor máximo? Diga pra gente. Nem superior a 5 vezes esse salário. Então, qual é a pena máxima? A pena máxima seria 5 vezes 360, né? Então, 5 salários mínimos, multiplica 5 pelo valor do salário mínimo e depois vezes 360. Quem é que tem com a calculadora fácil aí para fazer a conta para a gente? Para saber qual seria o valor máximo a que poderia chegar a pena de multa no Brasil. Alguém fez a conta aí? Professor, eu não entendi a conta. Ah, tá certo. Eu vou explicar novamente. Primeiro o juiz estabeleceu a quantidade de dias multa. Compreendeu? Ou seja, o mínimo que ele pode estabelecer é 10 dias. O máximo que ele pode estabelecer é 360 dias. Acompanhou até aí? Primeiro fixa a quantidade de dias. Então você entendeu, Júlio. Então o mínimo é 10, o máximo é 360. Mas a gente precisa saber qual o valor de cada dia. 150 dias multa, mas qual é o valor de cada dia? Não é igual para todo mundo, não. Vai depender da condição financeira do réu. Então o segundo movimento que o juiz faz é fixar o valor do dia multa. E o valor do dia multa será, no mínimo, 1/30 do salário mínimo. E no máximo 5 vezes o valor do salário mínimo. Beleza. Então, bora ver como é que a gente vai fazer a conta, Júlio. Em primeiro lugar, eu vou calcular quanto é cada dia multa. Quanto é cada dia multa? Vamos supor que o juiz estabeleceu que o valor do dia multa seria o máximo, 5 vezes o salário mínimo. Então eu vou lá na calculadora, vou até abrir aqui a calculadora no meu computador. Então, se a gente tem que... R$ 5.225. Então, se é 1.035 vezes 5, exatamente 5.175, não é isso não? É porque é 145 ou é 135 o salário mínimo? É 1.045. Ah, tá certo. Então tá bom, fui eu que errei. Então, se o salário mínimo é 1.045 vezes 5, o valor é de R$ 5.225. Esse é o valor de cada dia multa. Então eu cheguei ao valor do dia multa, porque o juiz, o cara era bombado, o cara era rico. Então o juiz fez o quê? Pegou o máximo, então ele deu o valor máximo de cada dia multa. E o valor máximo de cada dia multa é 5 vezes o valor do salário mínimo. Então 5 vezes o valor do salário mínimo dá isso, R$ 5.225. Agora, e o juiz colocou quantos dias multa? Ah, esse juiz foi severo, deu o máximo de dias que a lei permite. Então a gente tem que multiplicar 5.225 por 360. 5.000 multiplicado por 360 vai dar 1.881.000 reais. Esse é o maior valor de dias multa a que o juiz poderia condenar o indivíduo. Deu para entender isso ou não? Entendeu a conta agora? Sim, professor. Então, ele primeiro fixou o valor do dia multa, depois ele multiplicou o valor que ele estabeleceu pelo total de dias multas a que ele puniu o indivíduo. Tranquilo? Que bom, todo mundo entendeu. Agora, essa é uma grana grande, é sim ou não? 1 milhão, quanto foi, gente? 1.881.000 reais. Que legal. Agora, bora para o artigo 60. Alguém pode ler
o artigo 60. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Ou seja, o juiz não vai estabelecer um valor desse para um cara que é professor, sim ou não? É professor, não vai ter grana nunca para pagar esse valor. Mas continue lendo o parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é eficaz, embora aplicada no máximo. É ineficaz, embora aplicada no máximo. Ou seja, o juiz percebeu que 1.800.000 ainda é pouco, porque o cara é bombado. O cara é bombado. Então, bora multiplicar esse valor por 3? Multiplica esse valor por 3 e eu tenho 5.643.000 reais. Agora sim, eu cheguei ao maior valor de multa que pode ser aplicada no Brasil. 5.643.000 reais. Isso é pura curiosidade, pura curiosidade. Agora, por falar em curiosidade, vocês que estão acompanhando a aula, quem poderia fazer as contas do menor valor que pode ser estabelecido no Brasil de dias multa? Pega aí a calculadora, porque eu sei que a gente é de humanas e tal, né? Então pega a calculadora e calcula qual é o menor valor que pode ser estabelecido no Brasil para a pena de dias multa. Vamos ver se alguém chega a algum resultado. O menor valor. Seria 348. Como foi que você chegou a esse valor? Eu fui por 1/30 do salário mínimo vezes 10 dias, que seria o mínimo. Exatamente, 348 e uma dízima aí de 333, não é? Então, exatamente assim, 1/30 de 1.045, depois eu pego o resultado e multiplico por 10, porque 10 é o valor mínimo, é o número mínimo de dias que ele poderia apenar alguém. Estamos compreendendo, pessoal? Estamos caminhando aí com essa compreensão? Então, Maria, quando você colocou R$34, 34 é o menor valor do dia multa. Mas o juiz não pode condenar um réu a só um dia multa. Ele tem que condenar no mínimo a 10 dias multa. Por isso, o valor mínimo é 34 vezes 10. Logo, 348 e a dízima de 333. Francisco colocou corretamente. Mas deu para compreender? O importante não é acertar, e eu também não vou pedir na prova que você faça conta, não. É só para a gente compreender como é que o juiz fixa. E o mais importante foi esse detalhe aí, que foi lido agora, recentemente, dizendo que o juiz levará principalmente em consideração não apenas a gravidade do crime, mas a condição financeira. Veja, essa possibilidade de chegar ao final e multiplicar por 3 é para doer no bolso, porque tem gente que é tão rica, tem tantos recursos, que mesmo a pena fixada no máximo fica irrelevante para a condição financeira do indivíduo, ok? Agora vamos voltar à leitura. Professor, eu tenho uma dúvida. Claro, então compartilhe conosco para a gente aprender juntos. Vai lá. Eu não entendi essa questão assim. Por que quando eles criaram essa ideia de dia multa e não somente multa? Por que separar por dia? Na minha cabeça não tem muita lógica. Eu estava, na verdade, confundindo com a multa que se paga pelo descumprimento de decisões judiciais, que não é o caso, né? Não, não é o caso. Eu vou te explicar por quê. O que acontece é que, após a Revolução Francesa, a principal forma de pena é a pena privativa de liberdade. A gente inventou a pena privativa de liberdade e a pena privativa de liberdade virou um paradigma, compreende? E a pena privativa de liberdade, ela é contada em tempo, em dias, semanas, meses, anos. Então, seguindo o paradigma de que quanto mais grave, mais tempo, então criou-se a ideia do dias multa, ou seja, é uma multa calculada em dias para fazer um paralelo com a pena privativa de liberdade, esta calculada também na forma de tempo.
Então nós temos uma espécie de analogia entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa fixada em dias multa. Compreende? Sim, professor, perfeitamente. Obrigado. Nada, querido. Então vamos voltar à leitura que nós estávamos fazendo do artigo 49, o artigo 49, parágrafo 2º. Alguém pode ler? O valor da multa será atualizado quando da execução dos índices de correção monetária. Então, o que acontece é que esse valor da multa, ele é fixado em dias multa e o quantum é fixado no dia da sentença, entende? Então, a gente já sabe quanto o cara vai ter que pagar, é o valor no dia da sentença, é o salário mínimo vigente no dia da sentença. Mas imagine que esse cara demorou para pagar, então haveria a possibilidade de correções. Muito embora a gente saiba e aprenda logo em seguida que a multa deve ser paga dentro do prazo de 10 dias. Vamos ler o artigo 50 e aprender a esse respeito. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada e julgada a sentença. A requerimento dos condenados e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Então, aqui a gente aprende duas coisas. De que o prazo máximo para o pagamento da multa é de 10 dias, saiu a sentença, o indivíduo já sabe o valor que tem que pagar e ele deve pagar no prazo de 10 dias. Na época em que essa norma foi estabelecida, na reforma da parte geral do Código Penal, havia os juros e a correção monetária eram diários, né? Era o que a gente chamava de overnight. Hoje em dia não faz muito sentido pensar em reajustes diários até o dia 10. Se pagar no dia 10, vai pagar pelo mesmo valor do dia da sentença. Agora, o juiz pode estabelecer em prestações. Então ele quer pesar no bolso do cara, mas ele sabe que o indivíduo não vai poder pagar aquilo de uma vez. Então tá bom, ele pode pagar em 12, 10 vezes em prestações mensais. Vamos continuar a leitura. Parágrafo 1º, parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando aplicada isoladamente, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos ou concedida a suspensão condicional da pena. Então vamos compreender essas três hipóteses em que pode haver desconto no salário do trabalhador. Então o indivíduo tem um emprego fixo e para garantir o recebimento do valor, o juiz condena ao pagamento de multa, fixa as prestações e já faz com que o valor seja descontado no salário e a própria empresa onde ele trabalha encaminha para a conta do fundo penitenciário. Quando isso pode acontecer? Quando aplicada isoladamente. A gente já viu que a pena de multa pode ser fixada alternativamente. Então, se o juiz abriu mão da pena privativa de liberdade e fixou a pena de multa, então essa pena de multa poderá ser descontada do salário. A linha B, aplicada cumulativamente com penas restritivas de direito. A gente já viu que o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, então ficou a restritiva de direito e multa, porque a multa já vinha da sentença antes da substituição. Também pode haver descontos. Ou concedida a suspensão condicional da pena. Pessoal, a gente não estudou suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena, ela está prevista no artigo 77 do Código Penal. Eu vou estudá-la com vocês, mas deixa eu explicar rapidamente para que você entenda o que é a suspensão condicional da pena. Falando em linhas muito gerais, se o indivíduo receber uma pena até 2 anos, se ele pegou uma pena até 2 anos, o crime não foi muito grave, não é verdade? Uma pena de 2 anos. Então, ele provavelmente não era reincidente, réu primário e tal. Então, pegou uma pena de 2 anos. O juiz poderá deixar de confiná-lo ou de mesmo fazer a substituição da pena. Ele vai suspender a pena, ele condena o cara, mas
no mesmo momento que ele condena o cara, ele suspende a aplicação da pena e inicia-se um período de prova que vai de 2 a 4 anos. Nesse período de prova ele não pode pisar na bola. Se ele pisar na bola, a pena começa a correr e aí sim ele vai ter que cumprir a pena que ficou suspensa. Quando o juiz suspende, ele suspende a pena privativa de liberdade, mas não suspende a multa. Então, essa multa que o indivíduo foi condenado, ela poderá ser descontada do salário do indivíduo. A suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77, será objeto de uma aula nossa no futuro. Vamos continuar a leitura. Antes disso, quero perguntar a vocês se há alguma dúvida até aqui. O cálculo da pena de multa, o quanto da pena de multa, quando é que o juiz pode descontar do salário do apenado, em que hipótese isso pode acontecer. Está claro até aqui? Estamos caminhando bem? Tudo tranquilo e sem dúvidas, mas que maravilha, que notícia boa. Então vamos continuar para a leitura do parágrafo 2º do artigo 50. Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. O objetivo não é quebrar o indivíduo, né? O objetivo não é fazer com que ele não tenha mais condições de sobreviver. Então a multa ela é um ato que exige sensibilidade do juiz, né? Ele aplica, ela não pode ser... Lembra que a gente falou sobre essa questão da pena, né? A pena ela não pode ser tão pequena que seja insignificante para o réu. E também não pode ser tão grande que mate o réu. Por isso há necessidade dessa expressão que eu amo tanto, que é a expressão dosimetria da pena, medir a dose, porque se a dose for pequena, será irrelevante, se a dose for grande demais, mata o apenado. Agora vamos ao artigo 51. Artigo 51. Alguém? Vai lá. A sentença por inatória. A multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida da fazenda pública, inclusive no que concerne as causas impeditivas e suspensivas da prescrição. Muito bem, minha amiga. Só que esse texto está desatualizado. O pacote anticrimes, a lei de número 13.964 de 2019, alterou a redação do artigo 51. Vejam ou escutem como é que está a nova redação do artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal. Ou seja, a novidade é que atribuiu-se ao juiz da execução penal o acompanhamento do pagamento da multa. Então, o juiz da execução penal recebeu agora a incumbência de ficar fiscalizando se a multa foi paga ou não. Então, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor. Dívida de valor significa dizer que essa dívida deve ser anotada, né, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Então, o Estado cobrará desse indivíduo, do modo que está disponível ao Estado, qualquer cobrança de um valor não pago à Fazenda Pública, como, por exemplo, o camarada que deixa de pagar os impostos, então a Fazenda vai lá e corre atrás para ele pagar, podendo interferir na conta bancária dele, tirar o dinheiro, podendo requisitar bens à penhora, que ele ofereça bens à penhora. A novidade que já estava presente na redação anterior do artigo 51 era que não é mais possível ao juiz, perante o inadimplemento do pagamento da multa, prender o cara. Porque antigamente era possível, o cara não pagou a multa, aí ele ia preso. Ele ia preso porque não pagou a multa. Mas quem arrisca uma ideia de por que não se admite mais que o indivíduo que inadimpliu a obrigação de pagar a multa seja preso? Quem arrisca aqui uma ideia? Porque se anota a dívida na dívida ativa
e não prende o cara que deixou de pagar a multa? Alguém arrisca aí uma explicação para isso? Ah, então, diante desse silêncio sepulcral que se estabeleceu em nossa sala, opa, Jaqueline, o Pacto de San José da Costa Rica, exatamente, que o Brasil é signatário do Pacto de San José, e o Pacto de San José não admite a prisão de ninguém por dívida. Ora, a multa não é uma dívida, a multa não é uma prestação pecuniária que o camarada tem que pagar, não é não? Ora, se é uma prestação pecuniária e ele deveria pagar ao Estado e ele deixou de pagar, então esse indivíduo ele não é depositário infiel, Ribamar, porque depositário é aquele indivíduo que recebe um bem ou valor do Estado e assume o compromisso de guardá-lo. Ele é alguém que deve ao Estado. Deve o quê? Deve o valor da multa. Então, esse valor da multa que ele deve, então o Estado precisa correr atrás dele para cobrar. Mas não pode cobrar prendendo ele. Há apenas uma dívida, e somente uma dívida que é paga, e que se o indivíduo não pagar, ele pode efetivamente ser preso. Tanto permitem esta prisão a Constituição Federal, quanto o Pacto de San José da Costa Rica. Qual será essa situação? Pensão alimentícia, Carlos. Exatamente. A pensão alimentícia, a dívida de alimentos, permite isso. Eu só não entendi por quê. Por que permite a prisão na dívida de alimentos e não permite a prisão no depositário infiel, no pagamento de multas? Por que não? A gente precisa aqui levar em consideração quais são os bens jurídicos que estão aqui sopesados. Quando o indivíduo deve a multa, então ele está causando um prejuízo ao erário, aos cofres públicos, beleza? Porque ele devia e não pagou. Então ele tem aqui, de um lado, a liberdade, do outro lado, o patrimônio. Não faz sentido eu atacar a liberdade do indivíduo para proteger o patrimônio. Não faz sentido. Por isso, como a liberdade é um bem jurídico superior ao patrimônio, não se admite a prisão desse indivíduo. Contudo, quando o indivíduo não paga a pensão alimentícia, o bem jurídico não é o patrimônio do alimentando, o bem jurídico é a vida do alimentando. Então, ele coloca a vida do alimentando em perigo, em risco. E aí pode sim o Estado atacar a liberdade do cara para proteger a vida do alimentando, porque os bens jurídicos são completamente diferentes. Por isso é legítima essa prisão, porque eu ataco o bem jurídico patrimônio para proteger o bem jurídico vida. Não é lindo? Eu acho isso tão bonito, eu acho. Porque é muito melhor do que decorar e tal, é perceber a beleza do direito penal, né? Você está em casa aí, caramba, que coisa linda, que coisa bonita, a gente pode aprender essas coisas e elas estão aí para nos ensinar, né? Penal é lindo, Luciana, é lindo, é maravilhoso mesmo, eu gosto muito, eu gosto muito. Então a gente tem essa nova redação do artigo 51 que coloca a função para o juiz das execuções penais acompanhar o pagamento da multa e dando-lhe todos os recursos disponíveis para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Muito bem, olha aí o pessoal animado aí, muito bem. Mariângela, ótimo, Luiz Fernando, vamos lá, penal é lindo, penal é maravilhoso. Muito bem, artigo 52, quem pode ler para a gente? É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Sim, porque em tese, se ele está doente mental agora e ele tinha prestações a pagar, imagina-se que ele não vai poder continuar o cumprimento
daquela condenação, né, e não poder trabalhar e tal, fica suspensa a execução. Se ele voltar às condições, e aqui a doutrina tem entendido que não é só doença mental, não. Qualquer outro tipo de doença que deixe o indivíduo incapaz de cumprir a sua atividade e, portanto, fique sem recursos, poderia ser razão para suspensão da execução da pena de multa. Vamos ao artigo 53 da cominação das penas. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Ou seja, o que o artigo 53 está nos dizendo é que as penas privativas de liberdade têm um mínimo e um máximo fixado no tipo penal. Exemplo, furto, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, na fixação, veja, na pena de multa o juiz não ficou livre para estabelecer um quanto, foi ou não foi? Mas na pena privativa de liberdade ele não está livre, não. Ele tem que estabelecer no mínimo de 1 ano, no máximo de 4 anos, para o exemplo de furto. Então, o que o 53 está nos dizendo é que o juiz está limitado, adstrito ao mínimo e máximo legal previstos na lei. A gente vai ver exceções, mas não agora. Artigo 54. As penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposos. Então, o que se está dizendo aqui é que se o indivíduo, ainda que nunca tem previsão legal de pena restritiva de direitos. Há apenas 2 casos em toda a legislação penal em que é aplicável pena restritiva de direito. A pergunta aqui de Carlos Silvestre: doente mental não é inimputável de qualquer pena? Excelente pergunta, Carlos. É por isso que o texto fala de sobrevindo doença mental. Ou seja, no momento em que ele praticou a conduta, ele não era doente mental, ele era são. E aí o processo correu e ele foi condenado. E agora ele está cumprindo a pena. E parte do cumprimento da pena é pagar a multa. Então, aí é que veio a doença mental. Não antes da conduta, nem durante o processo, veio durante a execução da pena. Por isso é que se suspende o pagamento. Porque ele só será considerado inimputável se ele era doente mental já no momento da conduta. Compreendeu, Carlos? É no momento da conduta, porque a gente segue a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então é lá que a gente vai saber. Ele não era inimputável lá, ele se tornou doente mental depois. Isso fica claro na expressão sobrevindo, vindo depois uma doença mental. Entendeu? Muito bem. Então, o artigo 54 disse: as penas restritivas de direito são aplicáveis, independentemente de cominação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a 1 ano nos crimes culposos ou nos crimes culposos. A gente já viu que pela regra do 44 é 4 anos o mínimo, né? Então, 4 anos na verdade, é o máximo, é de 4 anos. Até 4 anos a gente consegue substituir. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui nesse texto, sobre independentemente de cominação legal. Eu dizia, o Código Penal não tem nenhum crime cuja pena seja restritiva de direito. Há no direito brasileiro 2 crimes cujas penas são previstas como penas restritivas de direito. Esses crimes são o porte de substância entorpecente para uso pessoal. Então, o porte de substância entorpecente para uso pessoal é punido com a pena de advertência. E se o indivíduo for reincidente, ele é punido com a pena de prestação de serviços à comunidade. Então, esse é um crime que não é substituído. Ele já é de cara previsto como a pena restritiva de direito.
O segundo exemplo está lá no Código de Trânsito Brasileiro, né, no CTB, para a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, também prevendo pena restritiva de direito. Não há substituição. Qual é o problema dessa situação em que eu tenho pena restritiva de direito de cara, sem substituição? Qual é o problema? É que se o cara descumprir a pena restritiva de direito, eu não posso prendê-lo. Porque se há substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, se houver essa possibilidade, então quando o cara descumpre a pena restritiva de direito, e o juiz pode então converter a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. O cara vai para o chilindró, é preso, beleza. Mas isso só é possível porque houve a substituição. A conversão é possível porque houve a substituição. Se não houver substituição, porque a pena era de cara a pena restritiva de direitos, então não há que se falar de substituição. Se o cara não cumprir, fica por isso mesmo. O que é que aconteceu na verdade? A verdade é que o legislador não teve coragem de despenalizar o uso de drogas. Ou seja, o porte de drogas para uso pessoal. Deveria descriminalizar e não teve coragem para descriminalizar e ficou essa coisa meio bamba assim. Não está descriminalizado, mas também não tem uma pena, porque é imposta uma pena. Se ele não atender essa pena, não dá nada para ele. Então, na verdade, né? Então, por isso os delegados de polícia, na prática, não seguem adiante nos TCOs. Não existe mais ação penal sendo movida por alguém que praticou, foi por porte de drogas para uso pessoal. Lei de drogas é associação para o tráfico de drogas, esses são os crimes punidos. Fora disso, uso pessoal não dá mais nada, a ponto de algumas pessoas acharem que foi descriminalizado no Brasil o porte de drogas para uso pessoal, e não foi. Professor, o que acontece com o TCO? Veja, o TCO, que é a sigla para termo circunstanciado de ocorrência, ele é previsto para todos os crimes, para qualquer crime que tenha pena máxima em abstrato igual ou inferior a 2 anos. Se a pena máxima em abstrato é igual ou inferior a 2 anos, não é lavrado inquérito policial, nem é possível auto de prisão em flagrante. É apenas lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, em que as pessoas são qualificadas, a vítima e a parte autora e o agente são qualificados e assumem o compromisso de comparecer em juízo. TCO é então levado ao juizado especial criminal, e no juizado especial criminal o indivíduo pode fazer uma transação penal, uma composição civil dos danos e tal. Mas nesses casos, nesses casos não há pena. Aí alguém perguntou, Luciana, o que o senhor acha que da audiência de custódia é isso? Deixa eu falar um pouco depois sobre isso, Luciana, mas para dizer agora que não há nessa situação do uso de drogas, né, o indivíduo foi preso para o uso de drogas, não há flagrante, não havendo flagrante, não há audiência de custódia, porque a audiência de custódia é destinada exclusivamente àqueles indivíduos que foram presos em flagrante e seguem para lá, e aí o juiz decide se relaxa a prisão, se converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou se concede liberdade provisória com ou sem fiança, ou estabelece qualquer outra medida prevista no artigo 309, né? Medida cautelar diversa da prisão, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, é isso. O TCO me parece um instrumento muito interessante. Agora, preste atenção. O indivíduo pode ser autuado em flagrante? Em tese sim, mas se ele se negar a assinar o termo de compromisso de comparecer em juízo. Se ele não se negar, e ninguém se nega, porque sabe que poderia ser preso se não assinasse, né? Agora, respondendo à pergunta da colega Luciana sobre o que é que eu acho da audiência de custódia, eu acho excelente. Vocês já me ouviram falar, eu não acredito na
pena privativa de liberdade do jeito que ela é aplicada no Brasil. Eu não sou um abolicionista, ou seja, alguém que é contra as penas privativas de liberdade. O que eu sou contra é o modo como a pena privativa de liberdade é aplicada hoje. Ela é aplicada hoje. Então ela é aplicada de um modo desumano, que fere o direito à dignidade humana das pessoas. Porque a gente já discutiu, já mostrei a vocês como são as prisões brasileiras. Então, eu sou contra. Então, se a audiência de custódia é uma forma de impedir que o indivíduo seja imediatamente lançado na prisão, melhor. Porque como era quando eu comecei na minha vida? Todo mundo que era preso em flagrante era jogado no presídio. E o cara saía direto da delegacia para o presídio. Era um desespero, a mãe e tal, fica todo mundo desesperado, porque se o crime tivesse uma pena em abstrato maior do que 4 anos, o delegado de polícia não podia arbitrar a fiança, tinha que ser arbitrada pelo juiz. Era uma loucura. E hoje não. Hoje a gente vai lá e antes de ele ir para o presídio, vai para a audiência de custódia e na audiência de custódia a pessoa tem a oportunidade de fixar a fiança, porque o juiz pode fixar a fiança se o crime não for inafiançável, e ele vai verificar se é conveniente ou não a prisão preventiva. Para isso tem que estar presentes as condições fixadas pelo artigo 312 e 313 do CPP, ou seja, o cara ser uma ameaça à ordem pública, uma ameaça à ordem econômica, ele ser uma ameaça, não é conveniente à sua liberdade à instrução criminal, ele ameaça fugir, depois que ele for condenado não vai estar mais, não aparece mais para a execução da pena. Então, fora dessas condições e dessas possibilidades, então não há que se falar de prisão preventiva, e eu acho excelente que a audiência de custódia exista. Eu até gostaria que fosse mais ampla a audiência de custódia. Veja, você está perguntando aqui, né? Maria está perguntando qual seria a diferença de um TCO para um TCA, né? Um TCA. Então, na verdade, a diferença é a seguinte: o termo circunstanciado de ocorrência, está previsto pela Lei 9099/95, a Lei dos Juizados Especiais, e ela se destina aos chamados crimes de menor potencial ofensivo, né? Crimes de menor potencial ofensivo. E esses crimes de menor potencial ofensivo são todos aqueles que têm uma pena máxima em abstrato igual ou inferior a 2 anos e todas as contravenções penais. Então, já os crimes... O TCA teria mais a ver com os crimes ambientais, né? Teria mais a ver com os crimes ambientais e teria uma outra natureza. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui. Pode ter vários TCOs e não dar em nada para o indivíduo, né? É a pergunta de Alana. Em tese, sim. Em tese, o indivíduo pode ter vários TCOs. Mas, veja só, vamos colocar como é que... Deixa eu contar essa história para vocês e depois que vocês compreenderem essa história, vai ficar mais claro. O indivíduo cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Crime de menor potencial ofensivo, ou seja, um crime cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Não é um crime importante, né? Não é um crime grave. Ok, todo crime para a vítima é grave, mas, bom, olhando desse prisma, não seria um crime grave. Aí esse indivíduo, ele foi levado para a delegacia de polícia, assinou o termo de compromisso, foi para a audiência de conciliação no juizado especial, e na audiência de conciliação, imagine que ele fez uma transação penal. Ele se comprometeu a dar 3 cestas básicas. Durante 5 anos, ele não pode fazer esse acordo de novo. Imagine que ele, lá na audiência de conciliação, decidiu indenizar a vítima dando-lhe R$ 1.500. Durante 5 anos, ele não pode fazer esse mesmo acordo, porque esse é um acordo que beneficiou, mas não é um acordo para beneficiar o cara, para autorizá-lo, dizendo, eu tenho dinheiro, então eu vou botar para quebrar. Não pode ser assim, né? Então, o cara pode ter vários TCOs e não dar em nada. Quando você diz não dar em nada, significa que não aconteceu coisa alguma. Isso não é correto. Aconteceu. Ele foi ao juizado especial e na audiência de conciliação ele assumiu um compromisso que impediu o ajuizamento da ação penal.
mas ele só pode fazer isso uma vez a cada 5 anos. Deu para compreender? Já deu alguma coisa. O Luiz Fernando está dizendo exatamente isso. Já deu alguma coisa. Se ele teve que fazer a transação penal e tal. E outra coisa, aquilo que eu estava dizendo, durante 5 anos ele não vai poder mais fazer isso. Então, poderia, depois de 5 anos, porque a gente já viu essa questão na figura quando a gente estudou a reincidência, né? Depois de 5 anos do indivíduo ter feito aquilo, é como se ele se tornasse primário novamente. Então, bora voltar à leitura, Muito bem. Onde foi que a gente parou? Artigo 55, foi? Exato, professor. Artigo 55. Você leu ou não leu ainda? Não, ainda não li. Então, por favor, leia, querido. As penas restritivas de direito referidas nos incisos 3, 4, 5 E 6. 6 do artigo 43 terão a mesma redução da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Terão a mesma duração da pena privativa de liberdade. Ou seja, o juiz, por exemplo, condenou o cara a 3 anos de detenção, E aí ele substitui os 3 anos de detenção por prestação de serviços à comunidade. E a pergunta é, quanto tempo ele vai prestar serviço à comunidade? 3 anos. 3 anos não era pena privativa de liberdade, serão 3 anos a prestação de serviço à comunidade. O que este artigo nos diz, o artigo 55, é que a duração será a mesma. A diferença é a prestação pecuniária, porque a prestação pecuniária não tem prazos, né? Não tem prazos. Artigo 56. As penas de interdição previstas no inciso 1 e 2 do artigo 47 deste Código aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Eu tinha dito isso a vocês, não foi? Toda vez que a gente pensa na interdição temporária de direitos, é porque o camarada, no exercício de uma atividade profissional, pisou na bola. E ele vai ter a interdição do direito de exercer aquela atividade, profissão, ofício ou mesmo a habilitação. Agora, um detalhe que eu queria colocar para vocês, eu disse assim, né, que a pena restritiva de direito terá a duração da pena privativa de liberdade a que ele foi condenado e que foi substituída pela PRD. Mas a razão é a razão de, para cada dia de prisão, 1 hora de trabalho. Para cada dia de prisão, 1 hora de trabalho. Então, por exemplo, um indivíduo foi condenado a 6 meses, então daria 180 dias. Beleza, então, para cada dia de condenação que ele tem que dar 1 hora de trabalho. É verdade que ele poderá trabalhar mais, ele foi condenado a 3 anos, então ele pode trabalhar 2 horas por dia e aí ele vai cumprir a pena toda em 1 ano e meio, porque ele trabalha, mas nunca pode reduzir a pena mais do que a metade do que ele foi condenado. Bora continuar então. Artigo 57. A pena de interdição prevista no inciso 3 do artigo 47 deste Código aplicam-se aos crimes culposos de trânsito. Sim, é aquela pena que a gente viu, né, que o indivíduo perde temporariamente o direito da habilitação, né? Então ele cometeu o crime culposo no trânsito. Muito bem, artigo 58 e o seu parágrafo único. Pena de multa, artigo 58. A multa prevista em cada tipo legal de crime tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos desse Código. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 deste Código aplicam-se independentemente da cominação na parte especial. O que é que significa cominação na parte especial? Ou seja, ainda que não haja previsão legal, ainda que no tipo penal não haja a previsão, a pena de multa ela pode ser aplicada sim, mesmo que não haja previsão legal, isso pode acontecer. Então, é isso que está estabelecido. Pessoal, aqui a gente tem agora, terminamos essa parte, né, da pena de multa. Queria ouvir se há dúvidas, se ficou alguma dúvida sobre a pena de multa.
Quem pode me explicar como é que o juiz fixa a pena de multa? Quem pode me explicar isso? Abrir o microfone aí e falar conosco aí sobre como é que o juiz fixa a pena de multa. Porque não tem no tipo penal o tempo da pena de multa, né? O valor da pena de multa, de tanto a tanto. Como é que o juiz fixa a pena de multa? Quem pode me ajudar? Professor, de acordo com a situação financeira do condenado. Né? Certo, mas quais são as balizas que o juiz tem para fazer a fixação da pena? Como é, Francisco? Como é que ele vai trabalhar? A gravidade do crime cometido, sim, mas como é? Tem um mínimo e um máximo? Como é que é isso? Pode estabelecer o tempo que quiser, o valor que quiser lá, como é? A gente viu isso. Como é? Repete, por favor. No mínimo 10 e no máximo 360, como o senhor explicou anteriormente. Isso, Camilo. No mínimo 10 e no máximo 360 é a quantidade de dias. E como é que eu vou saber qual é o valor de cada um desses dias? Como será? Jaqueline, você abriu o microfone e se arrependeu aí. Como é? O valor. Você disse, o mínimo é 10 e no máximo 360. Mas e o valor? Tem um mínimo e um máximo? No mínimo 1/30 do salário mínimo e no máximo 5 vezes o Que valor do salário mínimo. Você está me dizendo que a pena de multa máxima é 5 vezes 360 vezes o valor do salário mínimo. É isso, Francisco? Esse é o valor máximo? Sim. Mas ainda pode ser acrescido em 3 vezes, né? 3 vezes, exatamente. E o código é claro ao dizer que esse acréscimo de três vezes tem a ver com o fato de que o valor, mesmo aquele um valor de 1.880.000, é insignificante. Você vê uma situação dessa, imagine você, condenado, Francisco, a pagar 1.800.000 reais. Não ia nem fazer ferida. E aí o juiz fica à vontade para triplicar esse valor, se for o caso, para poder doer no bolso. Não é verdade? Então, essa é a hipótese. Sim, você está perguntando, Carlos, se existe dosimetria. O de 348 já ia fazer ferida. Conversa mole, rapaz. Se não existe dosimetria, existe dosimetria sim. Existe uma dosimetria. Na verdade, boa pergunta, viu, Carlos? Boa pergunta. A dosimetria, ela é exatamente feita pelo juiz na fixação da multa. E o que é a dosimetria? Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falei de dosimetria em sala de aula, eu utilizei aquela ilustração velha, que é a ilustração da balança. Não qualquer balança, mas aquela balança que corre o peso. Vocês lembram ou não? Alguém lembra de eu ter falado sobre isso? A balança que corre o peso. Aí ninguém vai dizer, ninguém vai querer falar dessa balança. Todo mundo vai dizer, professor, toda vez que eu subi numa balança era já digital. Já aparece um númerozinho ali e tal, digital. Nunca mexi naquele negócio. Não é lasco um negócio desse. E, ó, Luciana, conta aí pra gente. Já subisse nessa balança também, né? Ou não? Você lembra do braço da radiola, mas tá bom. Mas eu vou lembrar. Vou falar, tem essa balança, né? Tem essa balança que você tem pesos deslizantes. E você se pesa deslizando o peso. O juiz tem isso. O juiz tem, no tipo penal, o tempo da pena privativa de liberdade e ele vai deslizando o peso ali. Na multa, ele também tem que deslizar o peso. E aí ele desliza o peso primeiro, fixando a quantidade de dias multa. E aí ele vai de 10 a 360. Agora, isso ele olhando a gravidade do crime. Aí depois ele olha para a condição financeira do réu. Olhando para a condição financeira do réu, aí ele vai fixar o valor de cada dia multa que ele estabeleceu. É assim que acontece. É assim que rola. Compreendeu como é que funciona a dosimetria? Mas a dosimetria é exatamente o tema de nossa próxima aula. Queria que vocês se preparassem.
Hoje eu vou mandar um questionário falando sobre o que nós estudamos até agora. Os 3 tipos de pena que nós estudamos até agora. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e a pena de multa. Me lembrem aí, a gente tem um grupo de WhatsApp para a nossa turma? Sim ou não? Tem um grupo de WhatsApp para eu mandar. Eu tô nesse grupo? Eu tô nesse grupo não. Porque a turma de vocês é muito grande, né? Eu não estou nesse grupo. Nem quero entrar no grupo de vocês, não quero tirar a privacidade de você. Luciana, se você tiver como fazer um grupo pra gente, pra nossa disciplina, me ajuda muito porque eu mando as atividades para esse grupo de WhatsApp. Se for possível, porque a turma é muito grande, né? A turma é muito grande. Mas dá para fazer? Dá para fazer? Ah, então faz um novo grupo. Eu não quero participar, exatamente, Aleph. Eu não quero participar do grupo de vocês, não. Eu quero saber daquelas fofocas, não. Quero um grupo só para a gente conversar sobre direito penal, que é lindo. Vocês sabem meu número, né? Olha meu número aí, ó. Vou colocar aqui meu telefone para incluir lá. Eu espero, pelo menos sobre mim, eu espero que seja assim mesmo.